veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Se assente para Deus. Eu louvo a Deus pela rica oportunidade a qual podemos estar lecionando hoje. Nós estamos numa maratona, vamos dizer assim, 13 lições a respeito do Espírito Santo, Nossa capa diz conduzidos pelo Espírito Santo. Nosso tema da convenção para este ano das Assembleias. Então está sendo bem interessante estudar a respeito da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? A gente tem aqui, só para me antecipar, um quadro aqui, que o pastor tem algo para trazer para a igreja, então ficar em junto até o final do culto e a revelação será feita. Amém? Meus irmãos, eu fui estudar essa lição aqui a respeito do batismo do Espírito Santo. E se você observar, obrigado, irmão, se você observar, a saber, o Espírito Santo agiu com a igreja, nada melhor do que você ler Atos dos Apóstolos, para ter o testemunho ali, real de tudo aquilo que Cristo profetizou, ensinou e deixou para os discípulos da escola apostólica dos apóstolos a virem a receber. Em Atos capítulo 2, a gente vai ver a igreja de Jesus Cristo sendo inaugurada com o poder do Espírito Santo de Deus. Ali ela é revestida. Dentro da lição a gente vai observar esse tópico. A nossa lição começa com a introdução assim: após a ascensão de Jesus, fomos instruídos pelo exemplo a seguir o batismo nas águas. Contudo, fica evidente, com base na experiência de Atos 2, a menção, e Atos 19, um nível de experiência além, acessível a todos os cristãos. Diversos foram os homens que viveram ambientes espirituais diferentes, mesmo dividindo o mesmo tempo e época, muitos por comodismo e outros por dificuldades externas. O ponto principal que precisamos entender é que Cristo se manifesta de forma diferente a cada um. Assim precisamos buscar entender, desejando intensamente a vontade de Deus. Precisamos correr na direção da presença do Espírito Santo, assim como a corça corre em direção à água. Nessa lição iremos aprender sobre essa segunda bênção tão especial e necessária para a vida dos crentes. Meu tópico vai falar sobre o contexto no qual nós já vimos na vida. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês a respeito de algum material que a gente tem aqui, aproveitando o ensejo, mais uma vez lembrando a nossa escola de teologia EPOS, que é ensino básico e médio. Nós temos um dos núcleos aqui no Vicente, na segunda-feira, outro núcleo lá na sede também, na segunda-feira, a partir das 7h30. Nós temos como exemplo a respeito do batismo do Espírito Santo, nosso livro de pneumologia, página 70, vai falar algo a respeito disso, especificamente a isso. E nós fizemos ontem uma aula ali na sede, foi a última aula do livro Novo Testamento, parte 1. É interessante que conciliou com o que a gente vai aprender aqui hoje, porque a última aula fala sobre Atos dos Apóstolos. Amém? Traz ali algumas informações importantes, nomes, regiões, geografia, tudo com base bíblica, tá bom, meus irmãos? Se você quer buscar algo além disso aí, nós temos também o bacharel lá na Requindi, que fica em Joinville, tá? É de lá que vem essas informações aqui, amém? Um certificado, tudo certinho. E nosso próximo estudo é método do estudo da Bíblia, tá bom? Vai ser a nossa próxima aula, vai começar semana que vem. Semana que vem tem reunião na segunda-feira, então a aula é na quarta. Toda segunda-feira, quando tem reunião na segunda-feira, a aula é na quarta, aqui no Vicente. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante, meus irmãos. Lendo a Bíblia, a gente vai observar que Cristo é crucificado na sexta-feira, sexta-feira de Páscoa, vocês conhecem o contexto. No primeiro dia da semana ele ressuscita,
foram lá se esconder no cenáculo, lá no local, está no contexto ali. E Jesus Cristo aparece, depois que ele apareceu já para as Marias, ali, as mulheres, aparece para os dois discípulos, mas ele vai aparecer de forma inusitada, dentro de onde eles estão reunidos, eles estão ali medrosos. Jesus Cristo vai dar o primeiro impulso para eles dar iniciação àquilo que Deus deixou na mão deles. Amém? Evangelizar e anunciar a Cristo. E ali Jesus Cristo sopra sobre eles o Espírito. E ali o texto vai dizer para nós que ele soprou o Espírito Santo sobre eles. Nós vamos observar essa autoridade, a qual é outorgada ou outorgada a Cristo, depois da ressurreição. Amém, irmãos? A gente não vai ver Jesus Cristo fazendo com essa autoridade antes de Cristo. Jesus Cristo está ressurreto, aparece para os discípulos, o texto vai dizer para nós, meus irmãos, que Jesus Cristo está tão real ali, que ele vai falar para o incrédulo, né? Ali, um dos discípulos, né? Tomé, toca na minha ferida, né? Ele fez aquela, vamos dizer assim, aquela ousadia de querer comprovar que era Cristo mesmo. Os discípulos falaram que ele apareceu, ele ficou duvidoso. Jesus Cristo aparece para ele, toca nas minhas feridas, veja, você não pediu para tocar? Toca nas minhas feridas. E ali o texto vai dizer para nós, meus irmãos, que Jesus Cristo sente fome. É uma declaração tão clara que é o Jesus Cristo ressurreto, mas o Jesus Cristo quer estar em carne. Amém, irmãos? Ele ressuscitou. Amém? Pagou o preço da cruz e vai ficar 40 dias com os discípulos. E ali ele come um peixe e um favo de mel. Está no texto, João capítulo 20. Depois vocês leiam lá, para comprovar. E ali ele sopra sobre eles e fica, né, mais 40 dias com os discípulos. É interessante isso, meus irmãos, que coaduna certinho com as datas ao qual vai decorrer todo o processo e a promessa. Amém? Jesus Cristo ressuscita no domingo, fica 40 dias com eles e fala para eles: olha, ficar em Jerusalém, que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Entenda, eles já têm o Espírito Santo, agora vai ser revestido de poder. Amém? O que a gente observa, meus irmãos? Que Jesus Cristo deixa uma ordenância para eles ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos, mas não dá para eles uma data precisa. Não fala para eles, vai ser tal dia. Não dá uma esperança para eles de data, hora, entendeu? Não dá um temporal para eles. Só fala simplesmente: fiquem em Jerusalém, esperem pela promessa. Paulo vai dizer para nós, meus irmãos, que eram 500, mas só 120 perseveraram. Entende? Quando chega o primeiro dia de Pentecostes, meus irmãos, o texto vai dizer para nós, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a palavra dele vai falar assim, que de repente, um som de um vento impetuoso invadiu o ambiente e foi visto sobre eles línguas de fogo, aleluia. E ali eles foram batizados, receberam o poder ao qual Jesus Cristo falou: olha, do alto vocês serão revestidos de poder. O batismo do Espírito Santo. E o que eu acho interessante ali, meus irmãos, está dentro da lição a respeito do que é batismo do Espírito Santo, o que Deus espera de nós para nós recebermos essa bênção, é que Pedro está ali, tem 120. Entendam comigo, depois vocês leram o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Nesse intervalo de Jesus Cristo falar para eles ficar ali, foram 10 dias, amém? No dia do Pentecostes, que é a festa das colheitas, né? 50 dias, Pentecostes, quer dizer, 50º dia, amém? Começa na festa da primícia, que é sábado, conta 7 sábados, 49 dias, daí no domingo, que vai dar o 50º dia, que é 50 dias, acontece o Pentecostes. Amém? Estão comigo? Daí, os discípulos estão ali aguardando, mas eles não têm a data. E de repente acontece no dia de Pentecostes. Vocês conhecem o contexto? A Bíblia vai dizer para nós que na terceira hora do dia, né, aquelas nações que estavam ao redor em Jerusalém, meus irmãos, a festa do Pentecostes em Jerusalém, meus irmãos, é uma festa muito notória neste tempo. Existiam muitas províncias ali. Só ao derredor ali, onde está o cenáculo dos discípulos, tem 16 províncias. Amém?
até eles receberem o batismo do Espírito Santo, Pedro está lá reunido com os 120 e fala assim: olha, aquele que estava conosco, que traiu Jesus, assim como cumpriu a palavra e aconteceu, já não está mais. Então é necessário que nós levantemos um para que substitua. Amém? Deve aparecer 2 varões. Levantar um que substitua entre nós, meus irmãos. Vocês estão compreendendo? Não é tipo assim, vai lá e chama um lá da Galileia, ou chama aquele outro lá, não sei não. Um entre nós. E ali tinha 2, ao qual era o mais escolhido: José, por nome Barsaba, também tem como codinome O Justo, né, ou chamado de O Justo, e tinha o Matias. Fizeram a sorte ali e caiu sobre Matias. O que eu observei e aprendi ali, meus irmãos? O poder, a bênção, né, a graça que era o batismo do Espírito Santo caiu sobre aquele que estava perseverando. A primeira posição que os apóstolos tiveram ali, a partir de Pedro, foi analisar isso. Aquele que estava em conjunto, em conluio, participando da esperança da vinda do batismo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Primeira observação. E ali acontece o batismo do Espírito Santo. Eles começam a falar no mesmo idioma que as províncias estavam ali. Esse fenômeno, meus irmãos, desse dom se chama xenolalia. Tá? É eu falar num idioma que eu não conheço e aquela pessoa daquela outra nação entender o que eu falo porque é de Deus. Amém? Foi o que aconteceu com os apóstolos. Começaram a falar em vários idiomas ali e o povo de lá começou a falar assim: opa, está falando o meu idioma, não são todos galileus? Como que pode? A primeira manifestação de que Deus estava no negócio, eles começaram a falar e já evangelizar em outro idioma, xenolalia. Para a gente fazer um paralelo e compreender, no que a gente está observando aqui, tanto em Apolo como nesses 12 varões aqui, começa a gente vê que o fenômeno não é xenolalia, é grossolalia. O texto está bem claro, começou a falar em línguas. Aquilo que Paulo vai ensinar lá em Coríntios, para que não haja confusão, porque muitos queriam profetizar, muitos queriam falar em línguas, mas queriam fazer tudo ao mesmo tempo. Daí Paulo começa a explicar e trazer a cartilha corretamente, para que nós não houvesse confusão no meio da igreja. Amém, irmãos? Daí, na questão dos 12 varões, é grossolalia. É um idioma onde que só Deus vai entender. Vai edificar a igreja quando houver um intérprete. Vamos trazer um gancho aqui de Coríntios, né? Capítulo 12. Ali está falando para nós, meus irmãos, não proibais falar em línguas estranhas, meus irmãos. Não está proibido, mas com ordem e decência. Amém? É um dos sinais do poder do Espírito Santo. É um dos sinais. Tá? Vamos falar um pouco sobre isso depois também. Então, mas o melhor dom é o de profetizar. E se tiver um intérprete, né, que também se levante um intérprete, se o mesmo que fala em língua estranha não interpretar. Amém, irmãos? Estão compreendendo? Amém. O pregador ele vai falar em língua estranha e ele também vai interpretar. Aquele que está atento vai compreender, porque está falando da palavra de Deus. Amém? Então, acontece também simultaneamente. Então nós compreendemos que esses 2 sinais vão representar o poder do batismo do Espírito Santo de Deus. Mas a evidência do Espírito Santo de Deus sobre o cristão, meus irmãos, não está basicamente, né, nesses sinais. É importante, tá bom, irmão? Mas o grande sinal do Espírito Santo sobre uma pessoa, aleluia, é o seu caráter, a sua índole, né? A sua identidade como cristão. Amém? Quando Jesus Cristo fala para os discípulos: vós serão as minhas testemunhas, meus irmãos. Entenda o que está a respeito disso. Não é uma testemunha ocular. Viu lá um acidente, quem vai testemunhar que aconteceu o acidente. Aconteceu algo, né? Talvez lá um assalto lá no mercado, né? E teve uma testemunha integrada, as pessoas que viu. Não é esse tipo de
testemunha que Cristo está falando ali. Ele está falando assim, ó, vocês serão as minhas testemunhas. Ele está dizendo assim, vocês serão os meus representantes aqui na terra. Quem vê vocês, quem vê a igreja de Cristo está vendo a mim. É esse testemunho que Cristo espera da igreja. Ali no colégio apostólico, o início ali, todo aprendizado, onde Cristo prepara aqueles 12 apóstolos, ou mais 70, na iniciação da igreja. A igreja nasce no Evangelho de Jesus Cristo, nasce na morte da cruz. Ela se manifesta em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 para frente, porque agora está revestida de poder. O poder do Espírito Santo dá autoridade, meus irmãos, dá autonomia direta de Deus para pregar o Evangelho e anunciar o reino do Senhor. Amém? Então, Jesus Cristo fala assim, vós serão as minhas testemunhas. E a Bíblia ela esclarece um pouco mais profundo a respeito dessa responsabilidade. Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Pedro vai escrever em sua epístola que nós somos nação eleita, povo escolhido, povo adquirido, aleluia. Peculiar, diferente. Aleluia! Tem que ser notório, meus irmãos. O mundo tem que ver que existe a igreja de Cristo aqui na terra, em meio ainda a alguns percalços. Tem que ser notório. O mundo tem que olhar em nós e ver a esperança de uma eternidade. O mundo tem que perceber em nós. O mundo tem que olhar para nós e se perguntar, aleluia, Jesus, o que eles têm? Que brilho é esse que eles têm? Que essa mulher, que esse homem que passa, que brilho é esse? Né? E sentiu desejo, meus irmãos, né? Vai ter agora o evangelismo, né? Sentiu desejo, eu quero ir lá no Gustavo, que falando tanto, quero ir lá. Eu quero receber isso aí, assim como esses daqui que a gente vai ver na Bíblia, assim, eu não tenho batismo do Espírito Santo, nem chegaram a nós essa notícia, nem saberam do que é o Espírito Santo. Você vê? Pregavam uma verdade a respeito de Jesus Cristo, mas não conheciam o Espírito Santo. E Paulo explica, né? E automaticamente põe a mão sobre a cabeça, ora e recebe o batismo do Espírito Santo. Outro personagem importante aqui que a gente vai observar, está dentro da lição, meu irmão. Estou já abrindo aqui um leque, top 1, 2 e 3, tá? Está dentro do que a gente está observando. Se vocês olharem junto comigo aqui no capítulo 18, versículo 24, vamos fazer a leitura junto para a gente aproveitar o gancho aqui, ó. Eu já vou lendo aqui. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. E esse era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga quando ouviram Priscila e Áquila. O levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Meus irmãos, a Bíblia não traz um relato de quem evangelizou o Apolo, nem os livros que eu trouxe para vocês aqui, talvez se buscassem mais informação, mas o que nos relata é que chegou até ele o conhecimento de Cristo. Ele é de Alexandria, Alexandria é Egito, e ele está pregando ali, meus irmãos, olha como o testemunho é importante. Priscila e Áquila são cooperadores de Paulo. Se você pesquisar, Áquila foi um dos 70 discípulos. Barnabé, que era José, capítulo 4, e o discípulo põe o nome de Barnabé, também era um dos discípulos. Silas, que também é Silvano, também era um dos discípulos
dos 70 lá atrás. Então, quando esses cooperadores começam a andar com Paulo, meus irmãos, eles já têm uma experiência do batismo do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Né? Salvo Tito e Timóteo, que a gente foi estudar sobre isso aí, e são já a geração dos discípulos de Paulo, lá na frente. Mas aqui eles observam que Apolo está pregando e o que ele está falando é verdade, ele não está, né, usando sem conhecimento, mas não conhecia o Espírito Santo. Ele chama Apolo e apresenta o Espírito Santo. Amém? E agora ele começa, né, a ser usado, já tinha, né, a eloquência, né, o poder, a graça, mas agora ele tem mais ousadia, mais poder, mais destreza, mais desinibidez, mais vontade de fazer a vontade do Senhor. Agora Apolo é cheio do Espírito Santo. E é interessante que no capítulo 19, Apolo está chegando em Corinto, e Paulo já pregou ali, já fundou a igreja, e Paulo já está em toda a viagem. E Apolo dá continuidade. Por isso que lá na frente Paulo vai escrever, né? Um prega, outro rega, né? E engole o Espírito Santo, né? Faz essa analogia.